Eu reencontrei uma apostila que eu copiei de vários artigos, e eu fiz isso lá na Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, SBPRJ, sei lá, 6 anos atrás, 8 anos atrás, não sei. E é uma compilação de artigos de um membro titular da Sociedade Britânica de Psicanálise chamado John Steiner. E aí estava revendo aqui as minhas anotações, né? Sempre riscadas com canetas, né? Que é uma mania que eu tenho, e descubro coisas assim muito interessantes, né? Que fazem com que a gente tenha sempre a sensação de que nunca para de aprender alguma coisa, não? Eu acho que essa sensação ela é bem real, não? E cada vez que a gente relê alguma coisa em determinadas etapas da própria vida, não? A gente enxerga, né, aquilo que foi lido há 3, 5, 10 anos atrás, né, de uma outra maneira, não? Mas o caráter encantador desses registros continua sempre o mesmo, né? E aqui eu encontro, né, uma descrição de Steiner, citando Freud e Bion, né, sobre a personalidade psicótica, né? O nome do artigo se chama Um Caso de Organização Psicótica da Personalidade, né? Steiner é um especialista em refúgios psíquicos, psicóticos, que é para onde o indivíduo se retrai, numa tentativa de preservar o instável mundo no qual vive e rejeitar a realidade sentida como dolorosa experiência. Então ele diz aqui nessa passagem que Freud, obviamente, diz que um distúrbio psicótico exibe uma grave crise entre o ego, centro da consciência, e o mundo externo. Então, é simples, né? A psicose resulta de um distúrbio na relação entre o eu e a realidade. Tem alguma coisa na realidade que o eu não consegue suportar. E aí um processo destrutivo, chamado psicótico, acontece. Freud diz que é uma ruptura, algo se rompe, algo cinge, quebra nesta relação do eu com a realidade. O indivíduo se retrai para algum lugar que não é a realidade tal como está expressa na vida cotidiana. Então o indivíduo como que criasse uma realidade paralela a realidade onde, em geral, todas as pessoas se encontram inseridas, gostando ou não da realidade, mas estão ali, em relação com a realidade. Essa ruptura, esta quebra, essa cisão é tão violenta, é uma explosão nuclear que acontece dentro da mente. É efetivamente uma catástrofe, né, que faz com que o indivíduo vá para algum lugar que nós chamamos, né, de psicose, ou como Steiner chama, de refúgio, e queira viver ali dentro sempre. E qualquer tentativa de sair dali de dentro, ou qualquer incursão da realidade nesse refúgio, produz graves e sérias turbulências no instável equilíbrio no qual o indivíduo vive, né? Que é um estado estável de desequilíbrio. A dinâmica da psicose, ela tem alguma coisa de terrível, né? Me ocorre até usar a palavra macabra, né? Porque a intolerância à realidade e o ódio à realidade, né, faz com que o aparelho mental, o Bion vai dizer isso, né? O aparelho mental que percebe a realidade seja atacado. Então, a própria função de perceber o mundo
né, e que é uma função do eu, ele é atacado para destruir essa percepção, considerando-se que a realidade é sentida como hostil, como violenta, como perigosa, como esmagadora. Esmagadora é uma palavra muito usada pela tradição kleiniana, se referindo às ansiedades psicóticas, né? Ela é sentida, né, na fantasia, tudo isso é fantasia, né? É impressionante como tudo isso é uma grande ilusão. Uma ilusão que se torna concreta e que faz com que o indivíduo se comporte, né, conforme a ilusão que está em ação na vida dele. Né? Mas tudo isso, né, é completamente fantasioso. É irreal do ponto de vista de uma realidade concreta no sentido de uma existência objetiva. Mas é real psiquicamente, tão real quanto qualquer objeto que exista no mundo. E isso nos impressiona, né? Como a fantasia ou as ilusões, se quisermos então utilizar um referencial, né, mais oriental, né? E podemos, porque Bion nasceu na Índia, né? Como essa fantasia tem um violento poder de confinar o ego dentro de uma estrutura onde ele se encontra aprisionado, né? Ali ficando louco, né? O ego fica louco, ele enlouquece, né? Mas enlouquece por quê? Por causa dessa observação simples que Freud fez, né? A realidade, por algum motivo, é sentida como insuportável. E se a realidade é sentida como insuportável e a realidade não pode ser destruída porque ela existe por si, algo pode ser destruído. E que algo é esse que pode ser destruído, considerando-se que a realidade não pode ser destruída? A percepção da realidade. Então, o que é destruído no mundo psicótico é a percepção da realidade. Esse é o motivo pelo qual Bion diz que essa ruptura produz, né, ataques ao ego. Né? O ego é violentamente atacado para cada vez mais menos perceber a realidade, numa tentativa louca, insana e psicótica de evitar o que mesmo? Dor e sofrimento. Esse é o nosso medo, que varia de uma simples evitação defensiva de um sofrimento. Alguém pode decidir então não querer se envolver com ninguém porque teme o sofrimento, até o paroxismo desse pânico, que seria enlouquecer para ilusoriamente acreditar que estaria fora do alcance da dor. Tem alguma coisa em nós que tem pânico da dor. Tem alguma coisa em nós, em todos nós, né? Mas a maioria das pessoas, né, consegue suportar a dor e conseguem atravessar a dor, maturando o seu próprio ego, na medida em que não rejeitam a realidade, que chegou de uma maneira inesperada ou através de um imprevisível. Outras pessoas, por qualquer motivo que nós desconhecemos, né, cinge o ego, né, ataca o próprio ego, a pulsão de morte, essa coisa destruidora que tem dentro da gente, de todos nós também. Né? E aí o artigo do Bion, né, a diferenciação entre as partes psicóticas e não psicóticas da personalidade é de grande importância, né, para o psicólogo que trabalha com clínica, né? Para que ele mesmo identifique também partes da sua mente que se refugiaram, né, numa ilha deserta, né, para não serem importunadas com a realidade. Né? É um conhecimento muito profundo, muito lindo e, embora trágico, encerra algum grau de poesia, porque no fundo fala daquilo que todos nós tememos, né, que é a dor. O sucesso das religiões, de todas elas, está
em oferecer um calmante espiritual que diz que se você suportar a dor, né? A história é só essa, meu Deus. Não tem outra história. A história sempre foi essa. Se você suportar a dor, você será então agraciado com a vida eterna, com algum prêmio. Você vai receber um prêmio. E efetivamente deve haver um prêmio. Não sei se no futuro, né? Mas já no presente há um prêmio, que é poder reconhecer a vida tal como a vida é e não tal como a vida deveria ser, porque eu queria que fosse desta forma. Então, essa leitura mais existencial da destruição psicótica é de grande importância para nós.